Olá, eu sou Yasmin E eu sou Evelyn. e somos estudantes do Colégio Estadual de Meados de Pedras, no interior da Bahia. E esse é o Fala Aí Sempre. É um podcast que empodera as vozes dos estudantes e cria possibilidade para que eles construam, e compartilhem conhecimentos e ideias, sendo protagonistas desse processo. Nesse quadro, denominado Formei e Agora, alinhado com o componente curricular de projetos de vida, que é orientado pela professora Jéssica, a gente discute temas relacionados ao âmbito profissional e para isso a gente conta com a presença de profissionais de diversas áreas do conhecimento. E nesse episódio a gente vai conhecer um pouquinho sobre a área de ciências humanas e recebemos a nossa convidada, a psicóloga Andréia Feitosa. Seja muito bem-vinda, Andréia. Agradecemos pela sua participação e disponibilidade em vir compartilhar suas experiências. Por favor, sinta-se à vontade para se apresentar. Como as meninas falaram, eu me chamo Andréia Feitosa, sou psicóloga clínica, perinatal e parental. Essas duas palavras parecem um pouco estranhas, não é? Perinatalidade significa os estudos voltados desde quando a pessoa pensa em engravidar. E parentalidade é quando a gente estuda pensando na família, não só em uma pessoa só. Por isso o título, psicóloga clínica, perinatal e parental. Para começar, queremos saber o que te motivou a escolher essa profissão. Como você descobriu que queria ser psicóloga? Na verdade, eu não comecei pela psicologia, eu comecei até pela área de exatas. Eu comecei fazendo curso de administração de empresa. E lá eu percebi que era uma área que não tinha nada a ver comigo, que eu me encaixava muito mais na área de humanas. E aí eu prestei vestibular novamente e comecei a fazer a psicologia, no qual eu tenho uma paixão muito grande por essa área. O que foi preciso fazer para se formar nessa área? Foi necessário fazer algum curso ou formação? Então, para se tornar psicólogo, a gente precisa fazer a faculdade de psicologia, que são 5 anos, de faculdade. E após a faculdade, depois você escolhe a área que você deseja atuar, se é área clínica, área jurídica, área escolar, e aí você passa a fazer as especializações para ficar mais por dentro, digamos assim, daquela área que você quer atuar. Como é trabalhar nessa área da psicologia? Olha, meninas, é uma área muito boa, muito prazerosa, porém é um pouco difícil porque a gente ainda encontra algumas barreiras relacionadas à psicologia. Mas eu sou suspeita a falar porque eu gosto demais do que eu faço. Quando a gente vê resultados, em um atendimento que você faz, a evolução de um paciente, isso eu costumo dizer que é o maior ganho para a gente que trabalha na área clínica, É você ver uma pessoa, você dando alta, vamos dizer assim, para uma pessoa. Então é algo muito bom. Há quanto tempo você atua nessa profissão e qual é a rotina de uma psicóloga? Certo. Eu já tenho 20 anos de profissão. Acho que vocês nem imaginavam, né? Pois é, eu já tenho 20 anos de profissão. A rotina do psicólogo clínico, ele se baseia entre os atendimentos, depois você tem que fazer o estudo de cada caso, de cada paciente, pensar em uma estratégia, qual vai ser o método, a forma que você vai conduzir o tratamento daquela pessoa. Tendo a necessidade, a gente precisa fazer supervisão, que é onde a gente conta com outro profissional também da psicologia, para dar um suporte quando você pega uma situação, vamos dizer assim, muito delicada, muito difícil, que às vezes para você caminhar sozinho é difícil, Então aí você também pode procurar fazer a supervisão. E também a atualização. A gente sempre tem que estar estudando, vendo o que tem de novo, o que está acontecendo, aonde a gente mora, no país e assim por diante. Já passou por algum momento difícil que te fez pensar em desistir? Como você enfrentou isso? Eu já passei por vários momentos difíceis, mas eu posso dar um exemplo de um aqui, que foi, eu atendia uma pessoa e ela precisava do acompanhamento psiquiátrico também. Porém, a família teve um pouco de resistência para levar para o atendimento psiquiátrico.
e a pessoa entrou naquilo que a gente chama de surto, né? Então, o que aconteceu com ele foi, vamos dizer assim, ele invocou comigo, né? Ele passou a me seguir, aonde eu andava, quando eu pensava que não, ele estava ali atrás. Então, foi uma situação assim, bem difícil, bem constrangedora, durou um certo tempo, assim, sabe? Um mês, mais ou menos, um mês e pouco. Então, para mim sair para trabalhar, às vezes eu precisava que tivesse alguém para ir junto comigo até meu local de trabalho. Quando eu ia na igreja, eu passei a não andar sozinha, né? Porque a gente não sabia até que ponto eu estava correndo risco ou não. Mas mesmo assim, meninas, eu não pensei em desistir, né? Foi assim um momento muito difícil, muito delicado para mim, para minha família, mas que eu superei. E que graças a Deus a pessoa procurou a ajuda necessária e também está bem hoje em dia. Conta pra gente um momento marcante ou talvez uma situação engraçada que você passou. Teria várias situações para contar aqui, mas eu vou contar uma que recentemente, né, quando eu falei na minha apresentação da parte da parentalidade, né, que eu trabalho com famílias. Então, hoje eu trabalho com 2 grupos, que é um grupo de mães e um grupo de mulheres. E aí eu fui trabalhar com elas o tema superação. E eu escolhi uma mulher de cada grupo para conhecer a sua história de superação. Então, eu fiz uma entrevista com uma mãe que tem uma criança que tem algumas necessidades especiais e uma outra que ela descobriu que teve o câncer, que era o câncer de mama, como que foi todo o tratamento. Então, eu fiz essa entrevista com elas e eu tinha que interpretar como se fosse elas, né? Então, no dia do grupo de mães, eu contei a história como se fosse aquela mãe que eu tinha entrevistado. Porém, o grupo não sabia que eu estava falando daquela mãe, então eu não disse o nome dela, eu coloquei um outro nome, uma outra idade e um outro local, né? Para tentar, de uma certa forma, enganar as mães até o final. Tanto dessa situação da mãe com a criança, né, que tem as suas necessidades diferentes, especiais, como também com a que teve o câncer, todo o tratamento, como que descobriu. Então, assim, foi muito marcante para mim interpretar elas, né? Eu não sou atriz, mas, assim, eu tive que tentar controlar, então foi difícil. Em alguns momentos, as mulheres que estavam choravam também, então, assim, eu tentava segurar, mas às vezes, né, caiu alguma lágrima ali. Então foi muito marcante, porque é como se eu estivesse sentindo aquilo que elas sentiram. Então não foi num atendimento clínico, mas foi num grupo onde a gente sempre leva um tema para refletir, para ajudar no dia a dia dessas mulheres, né? Então essa foi a mais recente, digamos assim. Andréia, como você vê o futuro da sua área profissional? Olha, meninas, tem crescido bastante, né? Quando eu comecei mesmo, não tinha tanta área de atuação como a gente tem hoje, né? Então, hoje a gente tem psicólogo na parte jurídica, temos psicólogo na parte escolar, do trânsito, do esporte, em empresas. Então, assim, cresceu muito. Então, eu acho que é algo que ainda vai crescer mais e poder contribuir, né, para o bem-estar das pessoas dentro de cada área como essa que eu citei, né, de cada local que o profissional esteja. Depende também da localização da cidade, né? Às vezes uma cidade tem uma demanda maior que a outra. Eu vou tirar uma dúvida aqui também, que é muito recorrente entre as pessoas, que qual é a diferença entre um psicólogo e um psiquiatra? Certo. Para se tornar um psiquiatra, a pessoa ela tem que fazer a medicina. Então, ela faz o curso superior, a faculdade de 6 anos, se torna médico e depois vai se especializar na área da psiquiatria, que é em torno de 3, 4 anos, mais ou menos. Já a área da psicologia, não, a gente faz já a faculdade de psicologia. Como o psiquiatra é médico, né, a principal diferença está aí nessa questão que ele vai medicar. Então, ele vai ouvir o paciente de acordo com o que o paciente apresenta, ele vai ver qual é a medicação que vai ajudar a controlar as crises, a falta de sono, uma ansiedade generalizada e assim por diante.
Já o psicólogo, não. Nós não podemos passar medicação. Nós vamos trabalhar ali com o problema. Aquele problema que o paciente trouxe, nós vamos entender a causa, quando que começou, o que foi que aconteceu, para a gente trabalhar, intervir nessa causa. Vale lembrar que em alguns momentos é necessário fazer a parceria do trabalho psicológico com o trabalho psiquiátrico, até nesse exemplo que eu agora há pouco citei para vocês. Então, eu tenho pacientes que são acompanhados por psiquiatras, Então, essa junção da medicação com a terapia para a gente conseguir um melhor resultado, uma melhor evolução do paciente. Nós queremos saber também qual é a diferença da terapia online para a presencial. Muda alguma coisa a forma que você trata? Olha, a terapia online, ela já existia há muitos anos atrás. Só que era algo que não era muito comum e não se falava muito. Então, com a chegada da pandemia, onde as pessoas tiveram muita dificuldade de se locomover e tudo isso, então foi aonde, vamos dizer assim, entre aspas, estourou a questão do atendimento online, não só na psicologia, como em outras áreas também. Então, o atendimento online, ele é a mesma coisa do atendimento presencial. O que a gente pede para uma pessoa que vai fazer o atendimento online? Que ela esteja num lugar onde ela pode ficar à vontade, onde ela vai falar e não tem pessoas ouvindo ou chamando ela e assim por diante, o que não acontece quando você vai até o consultório, Então, assim, são cuidados que a gente tem que ter, mas a forma de trabalhar, ela é a mesma. E da mesma forma também o profissional, Então, quando a gente realiza um atendimento clínico, eu não posso estar... Um exemplo, numa sala de aula, cheio de aluno atendendo alguém, Então, a mesma coisa pelas essas questões de sigilo do paciente, a gente também tem que ter um local adequado para atender, mas é a mesma coisa. Inclusive, até a título de curiosidade, muitos psicólogos atendem pessoas que estão em outros países. Por serem brasileiros, às vezes, até fala outra língua, mas gostaria de fazer com um profissional brasileiro. Então, eu tenho vários colegas que atendem, seus pacientes são de outros países. André, eu sou uma pessoa muito tímida. Eu posso ser psicóloga mesmo tendo esse traço? Com certeza, O que impede de fazer o curso se fosse algo que você não consegue ali realmente administrar. E aí, para isso, você teria que procurar uma ajuda profissional. Mas só o fato de dizer eu sou tímida não vai impedir você de trabalhar, Assim, em todas as profissões, nós temos pessoas que, na verdade, a gente... É como se você olha e fala assim, eu não acredito que ela é tímida, mas ela pode ser tímida, Então, se for algo que tem, assim, é muito forte e que atrapalha a pessoa, então ela vai trabalhar isso, Vai fazer um acompanhamento e aí ela vai conseguir seguir nos seus estudos normais e vai conseguir atuar, Então, não seria um empecilho. Certo. Agora, falando um pouquinho sobre o curso e sua área de trabalho, quais as principais competências que um profissional de psicologia precisa ter? Olha, são várias, mas eu vou aqui pontuar 3, que seria o sigilo, a escuta e a atualização. A escuta, porque para a área clínica, a gente tem que ter uma escuta acolhedora, uma escuta sem julgamento. Então, eu não posso ser um profissional onde eu vou estar colocando o que eu acho, o que eu penso. E na hora que a gente está atendendo, isso não cabe, Então, tem que ser aquela escuta acolhedora mesmo. Você vai escutar o que a pessoa vai trazer e vai tentar trabalhar em cima daquilo. Depois vem a questão do sigilo, A pessoa ela já tem dificuldade para poder falar sobre seu sofrimento, sobre suas dores, sobre suas angústias. Então, jamais ela vai querer falar e saber, quer dizer, que aquele profissional espalhou, contou para outras pessoas e assim por diante. Então, o sigilo é tanto que está no nosso código de ética, É algo que a gente tem que seguir à risca nesse sentido.
E a questão da atualização. A gente não pode achar que porque fez a faculdade, estudou os 5 anos, a gente não precisa estudar mais. Pelo contrário, a gente sempre tem que estar se atualizando, fazendo os cursos, participando de um congresso, de um simpósio, porque sempre tem algo novo. A gente não está parado num tempo. Vai surgir uma nova patologia, vai surgir uma nova situação diferente. Nós já até tivemos aí a questão da pandemia. Ninguém nunca tinha passado por uma situação como a gente passou na pandemia e o impacto que ela gerou. Então, foi uma situação nova para todo mundo e para todos os profissionais, né? Então, aí precisa ir lá estudar como é que a gente vai atuar, como é que a gente vai fazer e assim por diante. Então, assim, eu destaco essas 3, tem outras, mas essas 3 que são, assim, as 3 principais que a gente deve seguir. Certo. E em nossa sociedade, o tratamento psicológico ele ainda vem com muito estigma, né? Muito preconceito. E muitos acreditam que fazer terapia é coisa de louco. E acabam, né, deixando de fazer isso por conta da vergonha, né? Por conta do preconceito em si. E o que você tem a dizer sobre isso? Olha, a gente carrega esse mito há muitos anos, né? Só eu tenho 20 anos de formado, mas a psicologia tem muito mais tempo, né? Tanto a psicologia como a psiquiatria, a gente carrega esse mito, essa fala, esse preconceito, né? Que vem aí de muitos e muitos anos atrás. Então, eu costumo dizer que é preciso você conhecer para depois você, né, vir a ter esses julgamentos, essas falas. Então, o que acontece? As pessoas falam sem conhecer. Então, é algo que, vamos dar um exemplo, que a minha avó ouviu falar, aí a minha mãe ouviu a minha avó falar e eu ouvi a minha mãe falar. Mas talvez ninguém parou para entender por que fala isso. É porque, na verdade, nem o psiquiatra, nem o psicólogo, nós não trabalhamos com louco, com doido, com pessoas que a sociedade deu esse nome. Nós atuamos com pessoas que têm sofrimentos psíquicos que estão incomodando, atrapalhando o seu dia a dia, o seu trabalho, o seu relacionamento e assim por diante. Então, é interessante que as pessoas tente tirar esse mito que tem, mas para isso é preciso conhecer, né? Então, assim, eu já deparei por várias situações de pessoas que me perguntam, né, alguma coisa, comenta algo que está acontecendo, quando a gente fala, olha, procura um profissional, vai te ajudar. Não, de jeito nenhum, mesmo a gente ali explicando. E já tive a experiência de pessoas ter todo esse, vamos chamar entre aspas, preconceito, e depois que procurou o profissional, viu que não era nada disso, não queria nem terminar a terapia, né? Queria continuar, porque conseguiu entender que isso é algo que, na verdade, não acontece e que só atrapalha. Então, a gente tem hoje, eu posso dizer para vocês, muitas pessoas que precisam de acompanhamento, tanto psicológico como psiquiátrico, e não fazem por causa dessas palavras, dessas colocações, né? E aí a gente vai ver o quê? Pessoas doentes, né? Então, não é bacana isso, a gente precisa mudar essa mentalidade. Verdade. E qual é a mensagem que você tem a deixar para as pessoas que querem seguir essa profissão, essa carreira? Olha, é interessante que a pessoa procure conhecer, porque às vezes a gente fantasia algo, né? Eu falo até por experiência própria. Eu pensei que a administração de empresa fosse uma coisa, o que eu pensei. E quando eu comecei o curso, eu vi que era algo completamente diferente. Então, o que eu aconselho é que a pessoa tente saber. Eu me interessei pela psicologia. Procura um profissional, procura vídeos que fala da área de atuação. Como eu falei para vocês, tem diversas hoje, então não significa que você fazendo a psicologia, você vai ser psicólogo clínico. Você pode estar atuando em outra área também. Então, quando você conhece, você pesquisa, você faz entrevista, você vai no consultório. Claro que o profissional não vai deixar você entrar para a consulta, mas ele vai dar alguns argumentos, te falar alguma coisa. Você vai amadurecendo essa ideia em você. Então, você vai poder dizer assim, realmente eu quero fazer. Ou você vai dizer assim, não, eu pensei que era uma coisa e é outra completamente diferente. E aí você vai já partir talvez para uma outra área. Certo. Andréia, estamos finalizando nosso podcast e gostaria mais uma vez de te agradecer e parabenizar pelo seu trabalho.
Nós admiramos muito essa profissão, né, tão importante para a sociedade, que nos ajuda a melhorar a nossa qualidade de vida. E muito obrigada por ter vindo e por esclarecer alguns tabus, né, que giram em torno dessa área. E aprendemos muito hoje. Então, eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, né, poder falar um pouquinho do trabalho da psicologia, levar esse conhecimento a outras pessoas, né, até uma forma de quebrar esses tabus, né, entender como é que funciona a nossa profissão. Então, muito obrigado pelo convite e boa sorte no trabalho de vocês. Andréa, quem tiver alguma dúvida ou quiser entrar em contato contigo, como é que faz? Então, eu tenho um Instagram, que é o @psicogestantes, né? Por lá vocês me encontram, lá tem o link do WhatsApp também, que pode estar entrando em contato, e aí eu vou passar os locais de atendimento presencial, e se for alguém de fora, a gente realiza o atendimento online. Se você chegou até aqui, avalie o nosso podcast e dê 5 estrelinhas no Spotify. Apoie esse nosso novo projeto para que possamos continuar trazendo pessoas e discussões relevantes, não só sobre o mundo do trabalho, mas também continuar trazendo assuntos interessantes, né? E aproveite também nos siga no Instagram, que é o @podcastfalaissemp, e compartilhe nosso podcast com a galera. E se estiver assistindo pelo YouTube, no canal Podcast Fala Aí Sempre, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos episódios. É isso, tchau, tchau.